versículos 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, Cesareia era uma cidade romana, capital da Judéia, situada à margem do mar Mediterrâneo, também conhecida como Cesareia Marítima. Nela residiram governadores, procuradores romanos, os reis herodianos e, para quem não sabe, Pilatos morou lá. Por isso, a cidade era repleta de edifícios públicos, belos palácios e um grande anfiteatro. Cesareia tinha uma população heterogênea, isso era comum na cidade. Por isso, aconteciam muitos conflitos entre judeus e gentios. Cornélio, ele era um centurião, ou seja, um oficial do exército romano, que liderava uma companhia de aproximadamente 100 soldados, e essa companhia era uma companhia a pé, que também era chamada de centúria. Um judeu patriota naquela época, com toda certeza não gostaria de Cornélio, não aceitaria Cornélio. Por quê? Porque Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, que dava muitas esmolas aos necessitados, mas ele não era circuncidado. Cornélio frequentava a sinagoga, mas não era um prosélito. Isso ofendia os judeus que não admitiam a presença de um gentio no templo, frequentando sem ser circuncidado. Como todo cidadão romano, Cornélio havia sido devoto dos deuses de Roma, principalmente de Júpiter, Marte, Vênus, entre outros deuses. Até Cornélio conheceu a fé em um só Deus. Os conceitos e costumes que acabaram levando Cornélio a simpatizar pelo judaísmo. Então ele é orientado na cultura e na religião romana, e quando ele tem contato com a religião judaica, ele se sente desafiado, se sente tocado a seguir o Deus de Israel. Cornélio, ele estava então na categoria do que a Bíblia chama de temente a Deus. Havia 3 categorias que frequentavam a sinagoga naquela época. Primeiro, haviam os judeus puros, genuínos, circuncidados. Segundo, haviam os prosélitos, que eram gentios, que haviam circuncidado e convertido o seu judaísmo. E haviam aqueles que eles chamavam de tementes a Deus. Cornélio está nesse grupo. Eles eram simpatizantes do judaísmo, eles frequentavam a sinagoga, eles faziam as orações a Deus, e eles temiam a Deus, vamos dizer assim, honravam a Deus e praticavam a fé judaica, mas não eram circuncidados. Então eles não haviam se tornado judeus em seu modo de viver, na prática, vamos dizer assim, para os judeus, mas eles praticamente tinham a mesma vida e a mesma devoção dos judeus. Eles só não eram circuncidados, e por isso eles não eram aceitos. Os judeus da época, eles respeitavam esses gentios tementes a Deus, mas eles não podiam conviver com eles. Havia respeito, havia presença na sinagoga, entretanto eles viviam separados. É como lugares por aí, tem grupo que senta do lado direito, outro grupo que senta do lado esquerdo, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja que os visitantes eram orientados a sentar do lado esquerdo do pastor. Nunca entendi aquilo. Assim como também já fui pregar em outros lugares em que os homens ficavam de um lado e as mulheres do outro. Era um perigo. Então Cornélio, tinha esse problema. Ele não poderia ser recebido em casa de um judeu. Os judeus não recebiam esses gentios em casa. Eles não podiam comer juntos, porque eles eram gentios e não judeus, convertidos aos olhos dos judeus natos, dos judeus puros.
Cornélio tinha uma maneira de viver e um coração piedoso, ao mesmo tempo que não fazia parte do povo de Israel. Um dia, por volta da hora nona, quer dizer, às 15 horas da tarde, um anjo do Senhor entrou onde ele estava, em um dos seus aposentos, e lhe disse: Cornélio estava orando. E lhe disse: Cornélio. Ele olhou para o anjo com medo e disse: o que é isso, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Mande homens agora a Jope buscar Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que tem a sua casa à beira-mar. Ele dirá o que você precisa fazer. Cornélio relatou a Pedro o que havia acontecido com ele quando eles se encontraram. Esse fato é muito interessante, porque no texto original nós não temos assim a convicção se Cornélio teve uma visão ou se Deus deu uma espécie de entendimento na sua mente, como se ele tivesse visto, mas na sua mente. Então, Cornélio, quando ele se encontra com Pedro, ele relatou que ele estava orando às 15 horas da tarde, e se alguém lembra, às 15 horas é o mesmo horário em que Jesus morre. O anjo aparece a Cornélio. Então nós não sabemos se Cornélio teve uma visão ou uma visão mental. Uma coisa nós sabemos: não foi um sonho, porque ele estava orando, e também não foi uma visão comum. Cornélio, ele orava normalmente, como todos nós, olhos fechados, que mostram que algo invadiu a sua mente, a sua alma, e os olhos de Cornélio contemplaram esta mensagem de Deus, ao mesmo tempo que a sua mente eterniza essa mensagem. Era tão real que ele disse em Atos, no capítulo 10, no verso 30, um homem estava diante de mim, com uma roupa brilhante. Então ele está orando, de olhos fechados, mas ao mesmo tempo ele entende que é como se estivesse um homem diante dele. A Bíblia diz que era um anjo. Enquanto os servos de Cornélio estavam na estrada, em direção à casa de Simão, o curtidor, para buscar Pedro, Pedro subiu ao andar de cima para orar. Ou seja, depois de o anjo falar com Cornélio, depois do Espírito Santo ser enviado a Cornélio, ele também foi enviado a Pedro. E Cornélio envia esses mensageiros a Pedro, e a vida de Pedro está transcorrendo normalmente. Pedro chega num determinado local e ele sobe ao eirado para comer, era a hora do almoço, e não estava pronto. Então Pedro sobe ao eirado para orar, e ele tem uma visão. Então normalmente é assim que Deus faz as coisas. Deus, ele não fala só com uma só pessoa, quando ele vai tratar dessas relações de revelação da sua palavra, revelação de Jesus Cristo. Se a sua conversão foi algo assim extraordinário, tente lembrar e juntar os detalhes. Deus deve ter falado com mais alguém, não foi só com você. Se você tem alguma dúvida acerca da direção de Deus na sua vida, converse com várias pessoas. Fale com elas o que lhe preocupa, ouça o que elas têm a dizer, veja se o relato delas não bate com aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você vai entender que é Deus falando. Quando fazemos isso, essa confirmação, ela é concretizada. Deus não só fala conosco, como fala com terceiros que estão à nossa volta. Em determinadas situações, Deus fala com terceiros à nossa volta, e às vezes nós não prestamos atenção que é a voz de Deus. Nós não ouvimos e não entendemos a mensagem, e na maioria das vezes nós somos apanhados de surpresa. Então, por volta da hora sexta, 12 horas, Pedro, com fome, ele sobe ao eirado para fazer a sua refeição. E aí, o eirado era um lugar de privacidade. Pedro queria ficar só. E não só um lugar de privacidade, era também um lugar de descanso. Então Pedro quer se alimentar e ele quer descansar. É natural que as pessoas, os homens de Deus, tenham esses momentos. Enquanto Pedro orava,
Deus lhe deu uma visão mental também, da mesma forma como foi a de Cornélio, diz o texto no seu original. Pedro não estava dormindo, Pedro estava orando, ele não teve um sonho, mas assim como Cornélio, Pedro viu o céu se abrir e algo como um grande lençol descer. Estava a hora de acabar aquela restrição alimentar que os judeus tinham com relação aos alimentos. E aí esse lençol baixa e Pedro vê lá todo tipo de animal, quadrúpedes, répteis, aves e animais imundos, não, de todo jeito. Então o objetivo é que estava na hora de acabar com aquela restrição alimentar, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, para o judeu. Isso é na hora de mostrar que Jesus, ele é o Salvador tanto dos judeus quanto dos gentios. Então Pedro viu o céu aberto e a voz que vem do céu fala para ele: mata e come. A resposta de um bom judeu é de imediata: Senhor, eu nunca comi nada impuro ou imundo. E a resposta foi de imediata e clara, né? Não consideres imundo ou comum aquilo que Deus purificou. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que todas as coisas são criadas por Deus, são boas, foram afetadas pela queda, pelo pecado, sim. Como restaurar isso? Paulo ensina de forma muito clara. Pela oração e pela leitura da palavra, o alimento é purificado, nada é recusado. Então, alimentos são purificados quando nós oramos ou lemos a palavra diante deles. Se você quiser confirmação, isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 2 a 5. Pedro ficou chocado, porque a mensagem era clara. Ele é um judeu, ele estava sendo repreendido por chamar de impuro aquilo que Deus havia purificado, mas que na sua tradição religiosa não era permitido comer. Essa visão preparou Pedro para ele receber os gentios que foram enviados por Cornélio, mostrando que o evangelho é para todos, sem distinção, tanto para judeus quanto para gentios. Aliás, Pedro, ele já estava começando a mudar as suas ideias. Por quê? Porque ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor que morava em Jope, e era proibido o contato de Pedro com esse Simão, o curtidor, porque ao curtir o couro, essa profissão, ela era considerada imunda pelos judeus, porque o curtidor de couro tinha contato com animais mortos. Então a lei mandava separar, mas o simples fato de Pedro se hospedar na casa desse homem, isso não significa que ele estava nos mesmos aposentos. É possível que estivesse num aposento à parte, mas mesmo assim Deus já estava começando a quebrar essa cultura em Pedro. Então aqui vem a última pancada, né? Vem a mensagem mais forte. Ao se hospedar na casa de Simão, então Pedro começa a quebrar essa cultura toda judaica, essas restrições alimentares e de relacionamento, e Paulo explica isso, né, para nós em Romanos 14. Com relação ao alimento, Paulo diz: olha, um crê que tudo pode comer, outro crê que não. Aquele que é débil, ele come legumes. Ou seja, Paulo diz que existem pessoas que têm um grau de maturidade tão grande dentro do evangelho que ele não tem nenhum problema de comer qualquer tipo de animal. Para ele não é pecado, ele entende que Deus, isso é dádiva de Deus. Mas aquele que é débil, o que é débil? Aquele que é infantil, aquele que é imaturo, aquele que não cresceu, ele não come, ele come legumes. E Paulo, para evitar essa questão, ele dá um recado muito interessante. Ele diz: olha, quem come não despreza aquele que não come, e o que não come não condena quem come. Acabem com isso. Se você quiser comer, coma. Se você quiser beber, beba. Problema seu com Deus. O que Paulo está querendo evitar aqui, irmão? Briguinhas dentro da igreja, picuinhas no meio do povo de Deus. Acabem com isso. Se o irmão gosta e come, deixa ele.
tá? Cuide de você. Se você acha que não deve comer, coma legumes. Seja débil, né? Paulo vai mais longe. Em Romanos 14, ele vai falar de dia de culto e de adoração. Ele diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida na sua mente. Eu não tenho problema com culto. Se os irmãos quisessem mudar do domingo para segunda-feira, não teria problema. Por que nos reunimos no domingo? Porque o domingo passou a ser o dia do Senhor devido à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, domingo é um dia separado para nós servirmos a Deus. Não significa que seja mais santo, né, entre aspas, do que os demais dias da semana. Um dia que nós simplesmente louvamos e cultuamos ao Senhor. Paulo vai e diz: olha, quem distingue entre dia e dia, o Senhor o faz. Evitem essas discussões bobas, porque dá graças a Deus. Porque aquele que come também, ele dá graças a Deus. Isso é maturidade cristã. Aos Colossenses, Paulo vai mais longe. Ele escreve: olha, ninguém pois vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festa, lua nova ou sábado. Ninguém julgue você, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A visão do lençol mostrou a Pedro que não devemos nos preocupar com as sombras. Irmãos, tem gente preocupada com a sombra, não come isso, não veste, não bebe aquilo, né? São sombras. Cristo já veio, Cristo está aí. Na graça, Deus não faz distinção entre pessoas puras e impuras, porque o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Se é crente verdadeiramente convertido, não é o que come que vai contaminar a ponto de essa pessoa se tornar impura. Deus estava então retirando de Pedro esse preconceito pesado que os judeus tinham, e Pedro tinha que romper com tudo isso, porque ele seria o homem que também levaria o evangelho aos gentios. Não é só Paulo que rompe com os judeus e vai pregar aos gentios. Pedro também vai ter contato com os gentios. Afinal de contas, o evangelho teria que se espalhar por todo o mundo, e não seria fazendo esse tipo de restrição que o evangelho da graça chegaria onde chegou até nós. Precisamos entender que Cristo é superior às sombras. Não se preocupe com sombras. Preste atenção, a mensagem vai começar agora. Pedro, ele recebeu a visão, e ele recebeu na visão a ordem de ir à casa de Cornélio. Já livre do preconceito, Pedro se encontrou com os servos de Cornélio e foi ao encontro de um gentio. Chegando em Cesareia, Cornélio se esperava, tendo convocado seus parentes e amigos para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Preste atenção, Deus não só revelou a Cornélio quem era Pedro e o que Pedro iria fazer, como Cornélio também tem interesse que outros ouvissem do evangelho da graça. E aí Cornélio fez uma convocação, ele não fez um convite. Observem que esse homem, ele é um centurião, ele tem autoridade. Ele não faz um convite comum, como nós fazemos. Vou fazer um convite, domingo pela manhã vai ter algo especial aqui na igreja, vai ter um alimento espiritual aqui dos melhores, que eu vou preparar para os irmãos. Venham, estou convidando. Mas ele não fez isso, ele convocou. Ele fez uma convocação. Eu vou repetir: venham domingo na escola dominical, vai ter um alimento espiritual muito importante para todos nós. Quando Pedro entrou, Cornélio teve uma atitude inusitada. Cornélio prostrou-se. Alguns acham que ele, sinal de reverência, que ele estava achando que Pedro era algum deus. Não, isso fazia parte da cultura romana. Quando alguém encontrava um outro ser de patente superior, ele prestava essa honra. Cornélio então recebeu a Pedro como um homem de Deus. Por isso ele se prostrou como se Pedro fosse alguém superior. E aí Pedro disse: olha, não faça isso, não faça isso, porque eu sou um homem igual a você, não sou diferente de você. Às vezes nós nos achamos superiores aos outros,
Quem era Pedro, irmão? Pedro, alguém especial. Pedro foi quem pregou em Atos, capítulo 2, na chegada do Espírito Santo, o marco inicial da igreja. Pedro, um homem que, com todas as suas fragilidades, ele tem a oportunidade de ser íntimo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo mais velho é aquele que tem, assim, talvez a maior revelação dada na presença de Jesus. Depois dele vem Paulo, e Jesus também aparece a Paulo, e Paulo recebe do Espírito Santo coisas superiores. Mas esse homem era para ele se sentir extremamente orgulhoso pelo que ele sabe, pelo que ele era, pelo que ele fez. Mas não, ele diz: olha, levanta aqui, você é igual a mim, eu não sou diferente de você. Toda essa narrativa da conversão de Cornélio deve nos fazer pensar acerca da salvação em Cristo. Cornélio era um homem bom, religioso, sincero, conhecia o Deus verdadeiro e ao mesmo tempo ele não era salvo. Como pode isso? Eu falei isso para os irmãos hoje pela manhã. A vida de Cornélio é uma prova de que não há salvação por obras. Se você entendeu até hoje que não existe salvação pelas obras, e você pode perguntar: que obras são essas? Geralmente as pessoas pensam em obras de caridade, né? Mas as obras aqui são relatadas. Quais eram as obras de Cornélio? Cornélio era um religioso, praticava a sua religião de acordo com os conceitos que ele tinha. Na sua mente ele diz: eu posso ser um judeu sem me circuncidar, eu posso servir ao Deus de Israel sem abandonar o Império Romano e a vida passada. Sincero, conhecia a palavra do Deus verdadeiro, ajudava os pobres, dava esmola, e mesmo assim não era salvo. Essas obras não salvam ninguém. Se tem alguém praticando esse tipo de coisa, achando que pode ser salvo, está aqui o tema da mensagem que eu não falei para você: o inferno está cheio de gente boa. Esse é o nosso tema de hoje. A vida de Cornélio, então, é uma prova de que não há salvação por obras, por religião, nem tampouco por vida consagrada. Com certeza, Cornélio seria membro das maiores igrejas evangélicas que eu conheço nos nossos dias. Cornélio, ele era um homem exemplar. Parece um jovem rico que se encontra com Cristo, né? Sabes os mandamentos, sei todos, cumpro a lei toda. Eu sou cidadão perfeito. Então vai e vende tudo que tem, para ver onde é que está o teu coração. Mas Cornélio, apesar de ser um homem exemplar, apesar de tudo isso, ele precisava ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, porque na nova aliança não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E o que tem que acontecer? Tem que ter uma revelação da parte de Deus para você, para que você entenda o que foi que Cristo fez, quem é Jesus. Não é só simplesmente acreditar na pessoa viva de Jesus, na existência, no Jesus histórico. Você tem que crer no sacrifício vicário de Jesus e confessar isso com seus lábios, mostrar isso com novidade de vida. Cornélio era um homem piedoso, um homem que buscava a Deus. Ele tinha total respeito pelo judaísmo. Cornélio acreditava e orava ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mesmo educado, doutrinado na cultura e religião romana, Cornélio foi tocado pelo monoteísmo, e o seu coração estava mais inclinado para o judaísmo do que para a fé romana. Cornélio orava e buscava com toda a sinceridade do seu coração as bênçãos com Deus. Cornélio desenvolvia uma relação pessoal com Deus. E mais, Cornélio dava esmolas. Havia muitos pobres naquela época, e Cornélio os ajudava, assistia a todos eles. Porém, em Atos do capítulo 11, nos versículos 13 e 14, Pedro está contando o que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro conta essa história e ele diz que o Espírito Santo lhe disse para ir à casa de Cornélio. No verso 13, diz assim: ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera. Ou seja, Pedro narrou o encontro que
Cornélio teve com o anjo. Envia a Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, envia teus mensageiros a Jope. Verso 14: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Com toda essa bagagem, nem Cornélio, nem os da sua casa eram salvos. Irmãos, Cornélio tinha cara de crente, falava como crente, era sincero como todo crente, tinha tudo de crente, mas não era crente salvo. Ele era crente da boca para fora, não era crente do coração para dentro. E não era salvo por uma razão muito simples, que a grande maioria dos seres humanos ignoram. Muita gente não liga para isso. Mesmo diante de uma narrativa perfeita, um homem bom, religioso, piedoso, não era puro de coração. E a vida de Cornélio mostra que o inferno está cheio de pessoas assim, gente bom de coração, mas que não tiveram seus corações purificados. E aqui surge uma pergunta: como ter um coração purificado para que o homem seja salvo? Atos capítulo 15, versículos 8 e 9 responde: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Verso 9: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Aqui está a revelação da salvação de Cornélio e toda a sua casa. Deus lhe concedeu fé para crer naquilo que Pedro pregou. E o que Pedro pregou na casa de Cornélio? Pedro falou de Jesus. Cornélio não foi salvo pela religião que praticava, nem pelas suas obras, nem pelas esmolas e nem pela sinceridade do seu coração. O que purificou o coração de Cornélio foi a fé em Cristo. Pedro pregou e Deus concedeu fé e Cornélio foi salvo. Essa é uma palavra digna de avaliação pessoal, porque há pessoas que possuem todas as características de um salvo, mas como Cornélio precisa da fé que purifica o coração, que transforma a alma como um sopro de um vento incontrolável. Resumindo, crer em Jesus significa entender e confiar plenamente em sua obra redentora e vicária. Crer em Jesus não significa só crer na pessoa de Cristo, mas significa entender que Ele é o Messias. O que Ele veio fazer esse mundo? Ele vem com a missão expressa de morrer. E aqueles que entenderam essa mensagem, receberam fé do Espírito Santo para crer nela, vão entender que a obra de Cristo ela pode ser resumida em 4 ideias básicas, que elas estão contidas na sua morte na cruz. Preste atenção, quando você olhar para a cruz agora, você olhar para a morte de Cristo, e se você quiser entender o que é salvação, pense nessas 4 perspectivas. Primeiro, a morte de Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que não há mais condenação para nós. Mesmo que sejamos pecadores, Deus não imputa mais sobre nós esses pecados. Os nossos pecados já foram perdoados. Irmãos, alguns aqui devem entender o que eu vou falar agora. Mas eu era criança lá no bairro de São Jorge. Meu pai era comerciante. E naquela época era muito comum as pessoas comprarem fiado. E meu pai tinha um caderno. E as pessoas chegavam lá, pediam as coisas, açúcar, feijão, arroz. E meu pai lançava no caderno. E você sabia que a pessoa levava aquele caderno para casa? Tinham 2 cadernos. Tinha o caderno do meu pai e tinha o caderno do sujeito que comprava. E quando era no final do mês, ele ia pagar. Aí somava-se as 2 contas, tinha que bater. Nem o papai poderia colocar mais e nem o cliente poderia diminuir a dele. Então, o que significa isso? Toda aquela mercadoria era imputada na conta daquele devedor que no final do mês deveria pagar. É a mesma coisa
que acontece aqui com o termo propiciação. Todos os nossos pecados, eles foram colocados sobre Cristo. Cristo foi na cruz e levou toda a nossa dívida. Você crê nisso? E Cristo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, ele paga essa dívida. E o que está escrito no livrinho, no caderno, os pecados que estão lá, não tem mais validade contra nós. Não há mais imputação de dívida sobre as nossas vidas. Por isso que Paulo diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele foi o preço pago. Então, a morte de Cristo em primeiro lugar foi propiciação, morreu em nosso lugar, pagou o preço, não devemos mais nada. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Segundo, a morte de Cristo foi vicária. Esse é um outro entendimento que nós precisamos ter. O que é a morte vicária? Ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Olhe para a cruz e você vai entender que era você que deveria estar lá. Cristo tomou o seu lugar. Então, primeiro, os pecados foram pagos, não é mais imputado sobre nós. Segundo, ele estava lá em nosso lugar na cruz. Terceiro, a morte dele trouxe redenção aos eleitos. Ele não só pagou as dívidas, como ele nos comprou. Agora nós pertencemos a ele. Houve um resgate. O seu sangue nos resgatou. Além de cancelar a dívida, nos tornamos propriedade dele. Deu para você entender? Agora você vai entender melhor. Se nós somos propriedade dele, lembra do que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É ele que vive, é ele que manda, ele é o Senhor. Não vivo mais por mim, eu vivo agora por Cristo. Quarto lugar, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. A sua morte desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. Antes nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Então, a salvação, o entendimento dela tem essas quatro perspectivas. Elas estão contidas na cruz. Foi a propiciação pelos nossos pecados, a morte foi vicária, tomou o nosso lugar, trouxe redenção aos eleitos e nos reconciliou com Deus. Os gentios, irmãos, na casa de Cornélio, eles entenderam isso, e eles receberam o Espírito Santo e foram batizados. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, assim como foi derramado sobre os judeus em Jerusalém, lá em Atos, no capítulo 2. A Bíblia diz que houve línguas. Só há 4 situações na Bíblia que houve línguas, para que a gente entenda, né? E o Evangelho veio sobre Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só os 4, acabou, não tem mais. Isso não se repete. Cornélio, ele é o primeiro gentio convertido do cristianismo. Pedro entendeu, e quando o Espírito Santo veio sobre ele, Pedro entendeu que era uma mensagem clara de Deus, confirmando a entrada dos gentios no reino dos céus. E aí Pedro não olha mais para o gentio como alguém impuro, como alguém imundo. Ele agora olha como um irmão que precisa ser acolhido, que precisa ser amado, que pode cultuar junto, que pode comer junto, que pode conviver junto. Irmãos, o Evangelho aqui começa a sair dos limites da Judéia em direção aos confins da terra. Jesus aqui é mostrado como a pedra angular que sustenta tanto os judeus quanto gentios. O fato mostra que a verdade do Evangelho é para todos, independente da sua origem. Não importa de onde o homem vem. Quando a palavra chega, a graça atinge, o Espírito Santo regenera o coração, esse ser humano expressa com seus lábios a grandeza de Deus. O seu interior muda, ele passa a ser alguém que ama, ele passa a ser alguém dócil, ele passa a ser alguém que aceita as pessoas, que trata as pessoas com amor e com carinho. Cornélio, lembra, eu disse para vocês, ele abriu as suas portas
para que Pedro chegasse, o Evangelho chega na casa dele e inclui todos aqueles que estavam ali presentes. Só a graça de Deus faz isso. Cornélio tinha cara de crente, falava como crente, era sincero, tinha tudo de crente, mas ele não era salvo. Por quê? Porque faltava ali a fé genuína em Jesus Cristo. Essa fé que é dom de Deus. Quem não recebeu essa fé pode ter uma vida religiosa, cheia de boas obras, mas não está salvo. Por isso que o inferno está cheio de gente boa. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem nos faça entender essas coisas, nos preparar para mostrar o Evangelho para outras pessoas. Podem existir religiosos à nossa volta, gente que faz boas obras, gente que faz suas rezas, suas preces, mas que não receberam a fé genuína para que tivessem seus corações purificados. Crente só é crente verdadeiro quando ele pela fé reconhece quem é Jesus, seu Senhor, seu Salvador, aquele que pagou o preço, ele resgatou, que morreu em seu lugar, e agora ele sabe que não existe nenhuma condenação sobre ele, porque ele agora é uma nova criatura, e entendendo assim, ele vive como Cristo sendo o Senhor de sua vida, não vive mais para si, ou seja, seus projetos, seus sonhos, suas ideias são deixadas de lado, seus conceitos religiosos são deixados de lado, a vida passa a ser um serviço para Deus, e como prêmio nós vamos receber a estadia na Nova Jerusalém, onde viveremos eternamente com a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar.